Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um programa Versão Cristã. Um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade a partir da perspectiva cristã. E hoje nós vamos trabalhar com um tema extremamente importante para o ano de 2022, as eleições. O tema é: o que o cristão precisa saber sobre as eleições? Como convidado, nós estamos recebendo nosso querido amigo, cientista político, professor Anderson Costa. Muito obrigado, professor Anderson. Eu que agradeço. E para debater conosco, o professor da UFRA, pesquisador, Marcos Braga, e o nosso diretor do eixo Negócios e Empreendedorismo. Boa noite a todos. Do Instituto Aviva, Daniel Berg. Mas antes de começar, gostaria de ler um versículo bíblico que está na palavra do Senhor, em 2 Crônicas 7,14, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Professor Anderson, o ano de 2022 eu considero um ano extremamente importante para o processo democrático brasileiro. Verdade. Nós vamos viver uma eleição polarizada, uma eleição que certamente vai definir os rumos do Brasil, dos estados. E eu queria começar com uma pergunta que eu considero fundamental. É um tema, inclusive, muito polêmico nas igrejas, nas mídias sociais. O cristão deve participar do processo político ou não? Toda vez que esse tema vem à baila, eu vou lá para os gregos, a partir de Platão. Você tem o direito de não gostar de política, mas saiba que vai ser governado por quem gosta. E o cristão que se isentar de qualquer processo político, diferente do que fala o senso comum, igualando política a futebol e religião, no caso da política, se discute sim, porque se você se afastar, saiba, platonicamente, que você vai ser governado por quem gosta. Então, óbvio que o cristão precisa, sim, se envolver nos debates e no circuito político. Tudo bem? Boa noite, Eduardo, Daniel, Anderson. Nessa mesma toada, antes de fazer a pergunta, eu quero lembrar que, mesmo como cristãos, nós somos cidadãos, né? Então, nós temos direitos, deveres como cidadãos. Nós temos a obrigação de participar daquilo que rege a nossa vida, né? Questões que estão envolvidas como saúde, transporte, educação, isso tudo é decidido no nível da política, né? Então, com certeza, eu acho que a gente tem que participar do processo político. Aí eu te pergunto uma coisa, Anderson, você como cientista, até para abrir um pouquinho sobre processo eleitoral, as pessoas confundem um pouco de política com política partidária, mas, por exemplo, quando chega a eleição, a gente tem que escolher os representantes. Aí você tem ali o pessoal que é do executivo, o pessoal que é do legislativo. Como é que é essa situação? Quais são os cargos que são importantes? Agora nós vamos ter eleição para que cargos? Qual a importância de cada um desses cargos na vida, no reflexo da vida pública, a esses cargos refletindo na vida das pessoas como cidadãos, né? O que isso impacta? A eleição de um deputado, a eleição de um senador, o que isso implica na vida do cidadão cristão e não cristão? Perfeito. Gente, irmãos, é que é uma honra estar com vocês aqui, participando dessa roda de debate. Eu acho altamente necessária. Sou amigo do nosso irmão Eduardo, prazer conhecer todos vocês. E essa pergunta é pertinente, né? É claro que também não tem relógio para a gente poder buscar lá atrás, mas vamos pegar um lance mais contemporâneo. Esse nosso modelo político vem a partir do século XVIII, a partir de Montesquieu para cá. E o interessante é que nós cometemos um erro grave, né? No senso comum falando. A gente cultua a pessoa, não o processo. E Montesquieu, esse pensador, quando arquitetou, digamos assim, esse processo político que nós copiamos, que nós seguimos, ele faz o processo de tripartição dos poderes: executivo, legislativo e judiciário, onde eles são equiparados, têm um papel fundamental. E no caso do deputado, seja estadual ou federal, é de uma importância imensurável.
Para começar, ele tem 2 papéis básicos. Fiscalizar o executivo e, sobretudo, elaborar os projetos de lei. Então, quando você não participa de uma investigação sobre em quem você não vai votar, o risco que você se coloca e coloca a sua comunidade, seja a nível estadual ou nacional, lembrando que a nossa democracia ela é representativa. Ao contrário dos gregos, não é participativa. Ela é representativa. Então, o deputado federal ou estadual ele tem esse papel. Às vezes a gente reclama do governo executivo, mas esquece o nosso papel enquanto eleitor, enquanto cidadão, de eleger alguém que nos represente para poder fiscalizar esse poder, executivo federal e executivo estadual. E, sobretudo, reclamamos muito de leis, algo nesse sentido, mas quem nos representa, nós colocamos lá. Agora, eu quero pegar um gancho à vontade sobre isso, que eu considero importante esse debate para o nosso processo democrático. É muito comum, é cultural nosso, nós prestarmos atenção muito no poder executivo. Quem é o candidato à presidência da República, quem é o candidato a governador, como, por exemplo, que vai acontecer em 2022. Mas as pessoas, os eleitores, pouco têm clareza que, por exemplo, cabe ao Poder Legislativo, no caso, deputado estadual em nível de Estado e deputado federal e senadores em nível de Brasil, não só fiscalizar. Portanto, nós tivemos aí, no Brasil, por exemplo, inúmeras denúncias de desvio de recursos na época da pandemia. Caberia, portanto, ao Poder Legislativo Estadual, aos deputados estaduais, fiscalizar, abrir CPIs, investigar e cobrar, inclusive entrar com processos de impeachment dos governadores, por exemplo, etc. Em nível federal, por exemplo, nós temos uma questão que eu considero muito importante. Qualquer um que está nos assistindo na televisão nesse momento, se for no Google agora e fizer uma pesquisa, o pastor Marcos Feliciano, inclusive deputado federal, sim, ele fez uma denúncia há pouco tempo atrás, dizendo que tramitam no Congresso Nacional, Daniel Berg, aproximadamente 900 projetos que impactam diretamente os interesses dos cristãos. Seja assuntos relacionados à família, seja assuntos relacionados à igreja ou à liberdade religiosa. E eu costumo dizer que a gente presta muita atenção na eleição para o executivo, mas a eleição para o legislativo é tão importante quanto. Claro. Lembrando que, por exemplo, o governador ou o presidente da República, para ter governabilidade, ele precisa ter maioria no Poder Legislativo. Como é que tu vê esse processo? Temos 513 deputados federais. E a tua pergunta foi pertinente pelo seguinte, Eduardo. Criou-se para mim é um mito, né? Essa ideia de que o cristão não deve se envolver na política, e de certa forma tem uma corrente que tenta expulsá-los da política, com o argumento de que o Estado é laico. Essa laicização do Estado, que dar-se-á com a proclamação da República, institucionalizada em 1891, com Deodoro da Fonseca, e aí o argumento sempre é esse: não, o cristão não deve participar da política porque o Estado é laico. Opa! A laicidade do Estado não fere que você escolha os seus representantes. Ela não pode ferir a tua representatividade. Eu costumo dizer que o Estado é laico, mas não é laicista. Exato. Então, se você se furtar de participar do processo político, saiba que existem outros grupos se organizando e que vão se organizar para eleger os seus representantes. Então, quando você vai votar, você tem que sim fazer um papel investigativo. Quem é que vai lhe representar lá? Porque, caso contrário, você não vai ter aquilo que lhe representa. Você quebra o princípio montesquiano. Então, repito, a laicidade do Estado, ela deve existir, claro, óbvio, mas não fere em nenhum momento que você, enquanto cristão, possa escolher os seus representantes lá para fazer os seus debates. Para isso, reitero o processo investigativo que todo eleitor deve ter, dos princípios do candidato, da ideologia do candidato e, sobretudo, muito mais do que o candidato, o partido político que ele vai representar na legenda. Vou dar um exemplo de uma notícia que nós tivemos há poucos dias atrás. Lamentavelmente, na Colômbia, foi aprovado o aborto até o 6º mês de gestação. O tema do aborto vem sendo pautado, em especial no Brasil, pelos partidos de esquerda. Ideologia de gênero, aborto. E aí, quando você não participa do processo político,
seja lançando candidatos, seja votando em candidatos que dialogam com os teus princípios e valores, alguém vai votar, alguém vai participar e alguém vai legislar. Não é isso, Berg? O bom da gente conversar com um professor de história é que ele traz para a gente a origem, né, das coisas. Eu estava pensando aqui, a ideia do cristão não participar das eleições, não participar da eleição de seus representantes, e quando a gente fala de seus representantes, é aquele que vai representar os seus valores, a sua forma de pensar, a sua linha moral e decisões de vida, a sua cosmovisão, ele abre caminho para que os outros escolham. E óbvio que os outros vão escolher uma visão diferente da dele. E aí o Eduardo traz para a gente que o Marcos Feliciano rastreou 900 projetos que atacam frontalmente essa visão cristã, que é a visão da maioria da população. Então, o senhor, professor, trouxe aqui para a gente de como foi que surgiu essa ideia do Estado laico. E já que o Estado é laico, o cristão não deve participar da política. O senhor sabe dizer para a gente como é que isso se deu dentro das igrejas? Porque parece que existe um processo interno que faz essa motivação à não participação dentro da igreja. É importante explicar o porquê dessa laicidade. De 1889, data da proclamação da República para trás, ou seja, até 88 do século XIX, da era oitocentista, quando falava que o Brasil não era laico, é porque tinha uma religião oficial, que era a Igreja Católica. E tinham dois princípios aí complicados. Não é? Que é a ideia do padroado, ou seja, quem escolhia o sacerdote clerical católico, quem indicava era o Papa, mas quem nomeava era o imperador. Não é? E o sustento da igreja vinha do próprio Estado, já que o Estado era organizado, abençoado por uma religiosidade. O problema é que isso fere a questão da liberdade religiosa. Quando eu laicizo o Estado, eu não estou impedindo que o cristão participe da política. Eu estou dizendo, a religião não pode ser incorporada uma religião. O Estado tem que garantir a liberdade de todas as religiões. Ponto. Então é a ideia de o Estado não participar da religião, não o contrário. Não. Mas há uma questão que eu considero importante porque nesse se eu não debate. tenho, Eduardo, Só abrindo rapidamente, parênteses, se eu não tenho um Estado laico, eu tenho um país católico. E os protestantes? E os judeus? Ficam de fora. E o muçulmano? E o ateu também, vamos respeitar, e o ateu também. Então, quando eu digo que o Estado é laico, não tem uma religião oficial, é que o Estado tem a função de garantir a liberdade, inclusive religiosa. Mas aí, o cristão que não escuta direito, ele entende que ele tem que se abster do processo político, que o Estado é laico. Não, ao contrário. Ter um Estado laico é o Estado não ter uma religião oficial, ponto. Não impedindo que grupos clericais, religiosos, possam buscar a sua representatividade. Desculpa, Eduardo. Não, só colocando um ponto importante, inclusive, um dos nossos objetivos é sempre recolocar a verdade no curso da história. Perfeito. Entre essas verdades, que é importante no debate político contemporâneo trazer à baila, é que o Estado laico é uma conquista advinda diretamente da Reforma Protestante. Sim. O tal do Estado laico foi uma conquista da Reforma Protestante. E quando você vê, por exemplo, no processo democrático americano, na Constituição americana, isso está expresso exatamente dessa forma, com o objetivo de garantir a plena liberdade religiosa. De todas as outras religiões. Eduardo, Anderson, se me permitem, eu percebo que há um interesse em que uma parcela que se tornou imensa do nosso país, por exemplo, fique de fora da política. Então, quando você tem, por exemplo, um grupo que talvez chegue a 30%, 33%, 35% da população brasileira hoje, os evangélicos, sempre falar do cristão, mas só evangélico, quer dizer, uma proporção imensa. Não é muito interessante para certos grupos que eles estejam participando ativamente de política. E aí, sobre participação, o que eu coloco para você como pergunta é por que o cristão não poderia ou não deveria participar? Por exemplo, todos os grupos buscam colocar representantes de seus lados. Os negros querem colocar pessoas que lutem pelas causas dos negros, né? O pessoal do agronegócio, eles têm lá a bancada deles, né? Os metalúrgicos, os operários, os policiais
todo mundo quer ter alguém lá dentro falando aqui de legislativo, né? Da importância do legislativo. As classes estão sendo representadas, as prostitutas estão lá, tiveram a sua profissão regulamentada, né? Por exemplo, a minha profissão, a área de computação, tem pelo menos uns 30 ou mais anos que está no Congresso e nunca foi regulamentada a profissão da área de tecnologia da informação. É um lobby gigante que não permite. As prostitutas conseguiram, elas têm a profissão regulamentada, elas têm piso, elas têm um conselho delas. Nós não temos na minha área. A OAB representa ali os advogados, o CRM, CFM, os médicos. A minha profissão não tem. Então, todo mundo busca uma representação. Por que que o cristão tem que se ausentar disso? Não faz sentido, né? E aproveita, vamos juntar aqui as coisas, né? O Eduardo falou a questão da reforma protestante. Do século XVI para trás, o índice de analfabetos no mundo, vai pegar a Europa especialmente, era altíssimo. A reforma protestante estimulou o processo de alfabetização. E explico por quê. Educação Porque pública é uma conquista. Lutero fazia o seguinte: vamos ler a Bíblia. Então, quem traduz a Bíblia para o alemão foi Lutero, porque antes o acesso à palavra era dar-se-á pelo padre, pelo sacerdote, e o fiel não tinha acesso a isso. Quando vem Lutero e estimula o fiel a ler a Bíblia, ele vai ter que se alfabetizar. Sim. Então, a partir da Bíblia, ele começa a ler e a investigar. E não só, e ele traduziu para o alemão, que era a linguagem do povo dele. Tirou do latim, que era uma casta pequena que tinha acesso, e levou para o povo. Então não há cristão a partir do século XVI, sobretudo, não somente, mas especialmente protestante, digamos assim, que seja analfabeto. Se ele for analfabeto, ele não vai conseguir ler a palavra, a Bíblia, ponto. Não é? Dito isto, a partir da investigação teológica bíblica, o cristão parte para outras vertentes de leitura, inclusive política. Então, é uma incoerência muito grande se isentar o cristão do processo político, porque ele vai, lá atrás, no século XVI, se inserir na sociedade a partir de uma leitura, de uma alfabetização dada pela Reforma Protestante, vai ter acesso a outras leituras, não é? E aí começa um processo de confronto político natural no processo democrático. Aí, só para passar a palavra, interessante, que veio o iluminismo depois, que tem uma grande contribuição com o processo de luz, de razão, de conhecimento, mas também veio, em certo ponto, com um certo preconceito em relação à religião. Não é? E aí é um outro debate que a gente pode fazer. Eu preconceituo a religião, mas faço uma religião de Estado ateísta em algumas vertentes, o que é tão complicado, ou até mais. Né? O iluminismo, na verdade, eu quero pegar esse gancho e, para terminar esse bloco, ele tira Deus do centro de todas as coisas e coloca o homem, né? O homem passa a ser o senhor de todas as coisas, mas isso é um outro debate. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, o assunto está muito bacana aqui. Já terminou o primeiro bloco? Já terminou o primeiro bloco. Nós vamos dar um Eu já estou com a minha aqui preparada para o próximo bloco. Breve intervalo, são apenas 2 minutos. Não mude de canal e nós voltamos já já. A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual.
SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão do Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus. Muito bem, nós voltamos com o segundo bloco do programa Versão Cristã. Hoje, trabalhando com o tema o que o cristão precisa saber sobre a eleição. Primeiro bloco pegou fogo aqui. Eu quero voltar com o nosso convidado, cientista político, professor Anderson Costa. Chegamos à conclusão no primeiro bloco que é importante o cristão, como cidadão, participar do processo democrático, votando e sendo votado, elegendo e sendo eleito. A pergunta é, para quem está nos assistindo, como eleitor ou como alguém que diz assim, eu me sinto chamado, me sinto vocacionado, acho que posso contribuir, de que forma você pode orientar a participação tanto do eleitor cristão como do pré-candidato cristão? Você colocou muito bem, tem duas formas de você participar. Um sendo representante ou sendo representado epicentralmente. E no meio disso, existem formas de você interagir com a política. Mas, de antemão, eu sempre dou um conselho quando me perguntam como entrar no processo político, reitero o que foi falado no primeiro bloco, investigar, se posicionar. Todo mundo tem as suas posições, isso é normal, é salutar e democrático. Por exemplo, grande parte dos eleitores não sabem, não entendem, que quando você vota, vai na urna votar, o voto ele vai para o partido, é coletado para o partido. Então você não elege a pessoa, você elege o partido, e o mais votado daquele partido vai assumir a cadeira. É assim que funciona. A ideia do quociente eleitoral e o quociente partidário. O quociente eleitoral, ele serve para formar o quociente partidário. Não é? E é uma matemática não difícil de ser entendida, não. Depois a gente pode explicar rapidamente aqui, de forma didática. Interessante. Agora, a gente tem um tema que hoje em dia é muito quente. Hoje em dia, especialmente com a polarização que a gente tem, com o crescimento da população evangélica, o peso que isso deu no processo eleitoral recente do nosso país, das nossas cidades, é a questão de ser direita e esquerda, os valores que estão embutidos nisso aí, as pautas progressistas ou conservadoras, a gente está bem polarizado no Brasil particularmente, né? E aí vem aquela pergunta clássica, e aí, o cristão, ele pode participar do processo através de um partido, por exemplo, de veia progressista, de tendência de esquerda? Como fica, na tua opinião, eu tenho a minha opinião, depois a gente conversa aqui, mas como fica essa questão do ponto de vista da ciência política também e dos valores cristãos, né? E aí, o crente ele pode votar, o crente cristão, num partido ou num candidato que seja de esquerda, ele tem que votar no de direita? Como é que é essa polêmica aí? Perfeito, aí volta a ideia. Como se elege alguém, né? Como se elege um deputado federal ou estadual, por exemplo, que é diferente do poder executivo. Então, o cálculo é feito, sendo bem didático aqui, ou tentando ser didático,
quociente, muitos chamam de coeficiente eleitoral, mas é quociente eleitoral, ele é os votos válidos dividido pela cadeira, pelo número de cadeiras. Então, por exemplo, se eu tenho 1 milhão de votos válidos, né, eu divido isso por o número de 10 cadeiras, exemplo hipotético, eu tenho quociente eleitoral de 100 mil. Então, se elege a partir de 100 mil. Esses 100 mil joga-se para o partido. Aí cria-se o quociente partidário, que é o voto que o partido tem, né, dividido pelo quociente eleitoral. Se complicou um pouquinho, vamos lá. Quando você vota no Anderson, por exemplo, ou no Eduardo, ou no João, na Maria, no Antônio, você está votando aí, mas o voto não vai direto para ele, vai para o partido. Certo? E aí você deu, se o quociente eleitoral é 100 mil votos, e ele teve 20 mil votos, quem pega aqueles 20 mil votos não é a pessoa, é o partido. Certo? Então está dando 20 mil votos para o partido. E se aquele partido não tiver de acordo com a tua corrente ideológica, com os seus princípios, você não ajudou a pessoa, ajudou a ideologia partidária, ajudou a corrente ideológica. Então o cristão tem que entender isso. Não é? Então, quando se for investigar em quem vai votar, ver qual é o partido, qual é o princípio do partido. Se eu votar naquele candidato e porventura ele não foi eleito, o partido dele vai estar antenado com a minha representatividade ideológica, se o meu progressismo ou o meu conservadorismo? Com os teus valores, né? Os valores pessoais, morais, de cidadão, aquilo que você João, acredita. Maria, eu vou votar em você, mas se porventura você não foi eleito, o seu partido vai ser contrário aos meus valores? Porque eu vou votar em você, mas o voto vai para você, mas já via partido. Anderson, se você me permite, sem querer roubar a palavra dos outros, mas eu adoro esse assunto de política, até porque eu vivo no ambiente de política partidária desde que nós somos jovens. Meu pai nos ensinou nessa escola. Meu pai é pastor. Opa. Né? O que eu acho hoje em dia é que, de certa forma, a esquerda sequestrou algumas coisas como se fosse característica da esquerda. Então, por exemplo, a igreja cristã, o cristianismo, sempre fizeram obras sociais e, de repente, atualmente parece que fazer obras sociais ou trabalhar no social é uma política de esquerda, e não necessariamente. Então, os caras sequestraram. Então, eu acho que hoje a gente precisa trabalhar em questão dos valores. Quais são os valores do candidato, do partido? Quais são as pautas que eles defendem? São a favor do aborto, são contra o aborto, pena de morte. Quais são as pautas principais que estão ali por trás? Isso deve ser investigado, com certeza. Claro. Eu quero aproveitar essa reflexão do Marcos e essa informação clara que você deu agora, Anderson, em relação a que o voto vai para o partido e o esclarecimento do coeficiente, porque quando chega próximo da eleição, e o Eduardo falou assim, você que se sente vocacionado, você que se sente chamado e tal, e é impressionante a quantidade de pessoas que agora se sentem vocacionados e chamados para a política sem preparo algum, sem trabalho anterior algum, sem nenhum tipo de movimentação anterior, mas faltando 3, 4 meses para a eleição, acha que pode. E na realidade existe uma atração do partido para essas pessoas, justamente por conta do coeficiente. E essas pessoas, de alguma forma, elas se sentem envaidecidas com o chamado, acreditam que realmente têm condições e vão participar. E isso acontece muito no meio evangélico, que a gente vê vários irmãos, por exemplo, se candidatando por partido de esquerda. E se você for fazer uma análise assim, muito rasteira, tu olha assim e vai dizer, cara, esse cara não tem condição de realmente chegar a fazer algum tipo de efeito político para ele próprio. Mas, levando em consideração isso que você falou agora, em relação ao quociente, isso faz uma diferença muito grande para o partido. O resultado que o partido alcança a partir da decisão de um evangélico, de um cristão, em participar de um político de esquerda numa eleição, ele ganhando ou não, o impacto é muito interessante para o partido. E quando esse partido, ele tem valores que são contrários ao cristianismo, que é a vida, a liberdade, e aí a gente coloca a família, as pautas que a esquerda traz para a gente, como o aborto, como a eutanásia,
como a ideologia de gênero, contra todos esses temas que hoje são tão conversados, são tão difundidos na sociedade, e a gente vê o tempo todo. E o cristão muitas vezes participa disso sem saber. Ingenuamente, muitas vezes, né? Sem saber. Então, queria até que tu desses um reforço agora em relação a essa informação, Anderson, para que isso realmente fique claro na mente de quem está escutando a gente. Por exemplo, um cristão participar como candidato por um partido político de esquerda, ele está apoiando as ideias, os valores e as pautas defendidas pela esquerda, como o aborto, como a ideologia de gênero e outras pautas? Só para exemplificar e acrescentar mais um elemento na reflexão. É um paradoxo, na medida que aquele cristão bem intencionado se candidata, é seduzido muitas vezes por uma liderança partidária de esquerda, tem seus 300, 400 votos, não se elege, mas o partido elege alguém com aqueles votos que vai contra diametralmente aqueles valores que aquele cristão defende. E o que nós estamos observando no cenário político nacional, que é complexo, é que muitos partidos de esquerda estão criando núcleos evangélicos, inclusive para seduzir candidatos e eleitores evangélicos. Não, é interessante ressaltar isso. O mandato não é da pessoa, não é do candidato, é do partido. Quem pega o mandato é o partido. Tanto é que só pode sair na janela eleitoral, que é no final já do mandato dele. Então, um deputado estadual federal, por exemplo, ele só pode sair do partido, né, faltando meses para a eleição, para a próxima. Então, ele fica 3 anos e alguma coisa naquele partido. E isso tem uma mensagem clara. O mandato não é da pessoa, é do partido, sobretudo em se tratando do poder legislativo, né? E essa questão da investigação do cristão é fundamental, ou de qualquer outro grupo, né, político partidário. Por quê? Ninguém consegue, ou ninguém não, é muito difícil você conseguir o quociente eleitoral sozinho. Então, alguns partidos chamam a pessoa, alguns líderes cristãos ou de outra denominação, para ser a famosa escada, né? Então, você vai, vota naquela pessoa que tem um potencial de 10 mil votos, e 10 mil votos não se elege um deputado estadual. Bucha de canhão. Até porque tem a famosa cláusula de barreira aqui, onde você, para ser eleito, tem que ter 10% do quociente eleitoral. 10%. Para acabar com o efeito tiririca, né, do passado. Mas contribui. Então, o cara que tem 5 mil votos, ele ajuda muito no quociente de quem vai ser eleito. Então, o ideal é o conselho que eu sempre dou como cientista político, investigar em quem você vai votar, se a pessoa pertence a um partido que corrobora com os seus valores, né, com a ideologia. Caso contrário, você cai nessa areia movediça política, de votar em alguém, pensando que aquela pessoa vai exercer o mandato, e o mandato é partidário. Todavia, Anderson, Daniel, por isso, Eduardo... se elege-se projetos, né? Sim, projetos. Sim, legal. Todavia, eu sempre serei um defensor da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. Eu sou batista, nós batistas herdamos dos americanos a liberdade de pensamento, de fé, de prática. Então, eu não gosto de nenhum tipo de rótulo do tipo assim, não pode isso, não pode aquilo. Perfeito. Não pode votar na esquerda. Ele pode qualquer coisa, ele claro. pode inclusive pecar, fazer o que quiser. Ele vai ter a consequência, né? Todo ato dele, da escolha dele, um cidadão como cristão vai ter uma consequência. Agora, eu não gosto desse rótulo. O cristão não pode votar de esquerda, não Perfeito. pode ser de um partido de esquerda, ele pode fazer o que ele quiser. Talvez fosse melhor não deve, né? Não, avaliar, né? Aí a questão, eu exato. gostei da questão da investigação, avaliar qual é o partido, qual é a proposta, quais são as pautas que aquele partido defende nacionalmente no Congresso, quais são as pautas que são colocadas, porque muitas vezes, como você falou, de forma ingênua, um candidato se filia, ele está ali servindo, cumprindo um papel quase que de cota, a cota evangélica na legenda
daquele partido mesmo de esquerda, ele não tem uma maldade, ele não tem um pensamento que vai contra os valores cristãos, mas ele está ali sinceramente, mas ele está sendo usado, né? Agora... Até assistir esse programa, né? Investigue a legenda, investigue o partido, a ideologia, o estatuto do partido. Aquilo que pensa, como votam os seus representantes, especialmente na legislatura. Por quê? Vamos sair do legislativo, que a gente está falando bastante, vamos para o executivo. Aí eu coloco assim, eu vou para uma eleição que tem 2 candidatos, por exemplo, a governador ou a presidente, que nenhum é cristão e nenhum é de esquerda. Ou não tem nenhum de direita, os 2 são de esquerda, eu vou votar nulo? Não. Eu vou investigar, vou ver aquele que eu considero o menos pior e eu vou votar, né? Mas a gente precisa sempre investigar, sempre fazer a gente não está nem levando em consideração a questão de uma população que é comprada durante as eleições, que serve de manada, inclusive, que aqui já é uma outra pauta, dentro de celeiros evangélicos, grandes igrejas cujos caciques utilizam a população como moeda de troca. Isso acontece e a gente sabe disso, que é errado também. Então, essas coisas precisam ser discutidas. Assim, eu acho que o debate político ele tem que ser fomentado, a gente tem conversado sobre isso. A conversa dentro da igreja deve ser sobre a cidadania, e a gente tem que ter mais conversas como essas com a comunidade cristã, debater, vamos conversar, vamos ver as dúvidas que a população tem e vamos tirar, vamos conversar, ouvir as pessoas que são especialistas, os cientistas. Eu quero acrescentar um ponto importante, nós estamos chegando no final do nosso segundo bloco, mas antes de encerrar o bloco, eu quero trazer uma reflexão, não somente para os nossos convidados aqui, mas para você que está nos assistindo também. Não basta ser cristão. Nós, no Instituto Aviva, nós temos feito vários eventos, várias palestras, vários cursos de formação na área do eixo governo e política. E nós entendemos que para participar do processo político é preciso ser chamado, vocacionado para o processo político. Nós entendemos no Instituto Aviva que a política, ela é para o cristão um ministério. Nem todos são, portanto, chamados e vocacionados. E não basta somente ser chamado e vocacionado, você tem que ser preparado. E isso faz parte, inclusive, do chamado. Como é que você vai eleger um vereador, um deputado, um senador que vai trabalhar com lei que não entende minimamente de legislação, que não entende minimamente de finanças públicas e vai aprovar um plano plurianual, uma lei de diretrizes orçamentárias, vai discutir o orçamento do Estado, por exemplo, sem entender mais ou menos isso. E o que eu percebo muitas vezes, e aí é uma opinião minha como cidadão, como quem acompanha muito o processo político, nós ainda precisamos no Brasil qualificar melhor o nosso poder legislativo. E um segundo tema que eu considero importante na nossa reflexão, e isso é fundamental, em especial no histórico democrático recente brasileiro, é probidade, ética no trato com a coisa pública, corrupção. Não basta se dizer cristão, se dizer crente. A pergunta é honesto? É probo? É ético? Tem dado bom testemunho? Tem valores? Eu acho que esse também é um filtro importante. Não desligue sua televisão, são apenas 2 minutinhos e nós vamos voltar no terceiro bloco com esse debate sobre o que o cristão precisa saber sobre a eleição. A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico.
Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista óticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão do Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus. Muito bem, nós voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã, hoje falando sobre o tema o que o cristão precisa saber sobre a eleição. Estamos entrevistando aqui o professor de História, cientista político, Anderson Costa, mas antes de voltar com esse debate com Anderson Costa, como de praxe, a gente sempre faz boas recomendações de leitura para vocês. Talvez você que esteja assistindo esse programa pela televisão, pelo YouTube e queira estudar um pouco mais sobre o cristão, sobre a política, sobre aquilo que a cosmovisão bíblica fala sobre a política, nós temos uma boa indicação de leitura para você. É o livro do teólogo Wayne Grudem, Política segundo a Bíblia. Nós já participamos de um círculo de leitura com esse livro aqui no Estou Viva, e esse livro ele é disruptivo, ele realmente nos faz ver coisas que a princípio nós não somos treinados como cristãos para ver. Aliás, Marcos, eu vim de uma tradição cristã, me converti com 13 anos de idade, fiz o seminário teológico da Assembleia de Deus, mas até poucos anos atrás eu achava que a Bíblia era um manual de fé e conduta individual. E quando eu tomei contato com a cosmovisão bíblica, eu entendi que a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é um manual para a construção de nações felizes, justas, pacíficas, prósperas, e que a Bíblia traz, portanto, ensinamentos muito valiosos, muito preciosos sobre governo, sobre política, e isso é retratado por vários autores, e entre esses autores nós temos aqui esse livro, que eu recomendo, você encontra na internet, leia, porque esse livro é realmente fantástico. Vai pegar carona, já, embora a gente tenha aqui um cientista que pode dar aula sobre isso, mas falaste na Bíblia como um manual para a construção de uma sociedade melhor, eu me lembrei inevitavelmente de Jean Calvin, ou João Calvino, que a partir das escrituras construiu a sociedade suíça. Né? Ele construiu toda a estrutura de governo suíço baseado na Bíblia, né? Sem querer levar para a união de Estado e religião, que acabou depois sendo uma consequência, mas o modelo do Estado suíço até hoje é copiado no mundo todo. O nosso cientista pode falar melhor, mas daí um exemplo prático, né, de como a Bíblia transcende o papel particular, individual, e vai para o coletivo, para a sociedade, construindo uma sociedade melhor.
Temos vários exemplos, como o Abraham Kuyper, por exemplo, mas enfim, é importante esse tipo de debate, de assunto, mas eu queria voltar com o Anderson com uma pergunta que eu considero importante para o nosso tema aqui desse programa, que é a questão do voto branco, nulo e abstenção. Aliás, isso está muito em voga e isso é quase que uma onda no nosso processo democrático. Recentemente, só para exemplificar, nós tivemos uma eleição no Chile, onde um presidente originário de um partido de esquerda com pautas anticristãs foi eleito, em grande parte, com a omissão, com a abstenção dos conservadores e dos cristãos. Essa onda aconteceu, por exemplo, em Portugal recentemente. Não vamos longe. Em Belém do Pará, recentemente, nós tivemos uma eleição na qual um prefeito foi eleito, oriundo de um partido de esquerda, com uma pauta anticristã, com uma diferença de 26 mil votos. E os votos, talvez você não saiba que está nos assistindo, o prefeito de Belém foi eleito com 26 mil votos de diferença, e os votos brancos, nulos e abstenções somaram mais de 200 mil votos. E indo mais além, o Hugo Chávez, ele, quando candidato à sua reeleição no Chile, os conservadores, os opositores, os cristãos entraram numa onda de não participar do processo político como protesto. Resultado, o Hugo Chávez elegeu na Venezuela 100% dos representantes no poder legislativo. Como resultado disso, eles mudaram a Constituição e implementaram ali um processo lamentável de uma ditadura de esquerda na Venezuela. E nós temos aí essa onda do voto branco, nulo e abstenção. Como é que você avalia isso? Dentro da ciência política é um mito, né? Até porque o quociente eleitoral, o coeficiente de esquerda, ele é a partir dos votos válidos. Então são excluídos os nulos e brancos. É um fake news, né? Então você tira o quociente eleitoral a partir dos votos válidos. Então, quando você se abstém, como uma forma de um possível protesto, você está corroborando e colaborando com quem foi votado que não seja dos seus valores. O professor, você está falando, é um fake news que é espalhado em toda eleição. Eu vou protestar, votar branco. Votar branco, porque se tiver mais de 50% de votos brancos, essa eleição é anulada. Isso não é verdade, isso é fake news, professor. Até porque, repito, a legislação é clara. Extrai-se os votos nulos e brancos, e a partir da sobra disso, os votos válidos, calcula-se os votos válidos e divide pelo número de cadeiras no parlamento, por exemplo. Aí sai o quociente eleitoral. A partir disso, pega-se o voto que o partido teve e se divide pelo quociente, é o número de vagas do partido. Então, votar branco, votar nulo, não colabora muito para quem quer protestar, né? E aí você diminui a quantidade de votos necessários para chegar no quociente. Isso é claro, exatamente. E, sobretudo, favorece quem tem uma militância contra a sua. Que você vai se abster, mas o militante do outro lado não vai. Então, saiba disso, né? Exatamente. Você que cai nessa mentira de votar branco e nulo como protesto, entendendo que vai atingir algum candidato que você não queira, por exemplo, que seja eleito, você está caindo numa roubada muito grande, numa mentira muito grande. Não seja enganado, participe do processo eleitoral e vá votar. E sempre é possível você encontrar no hall de candidatos bons representantes. Nem todo mundo é bandido, nem todo mundo é corrupto, pelo contrário. Eu já acompanhei várias eleições, vi pessoas honestas, probas, éticas, muitas vezes muito bem intencionadas, mas que às vezes não têm o devido apoio, o devido incentivo no processo político. Se você, como cidadão, quer mudar a história da tua cidade, do teu estado e do teu país, participe da política, vote, apoie, seja candidato. Eu sou um entusiasta do sistema democrático, do exercício do voto e do sufrágio. Eu sou encantado por isso. Nós fomos contagiados por esse vírus desde novos em casa. E eu acho que vamos falar agora do nosso público cativo, da igreja cristã evangélica. Pode estender para outras cristãs, mas vamos falar aqui de uma que talvez seja 1/3 da população brasileira hoje. É preciso que a igreja vá às urnas votar. Claro.
precisa sair no dia da eleição e ir lá registrar o seu voto. Não é tempo perdido, não é esforço perdido. Dia de eleição não é feriado para o cristão. Não, é exercício da cidadania. E olha, o meu candidato não ganhou a eleição, não tem problema, daqui a gente vai cobrar e daqui a 4 anos a gente vai lá e vamos de novo fazer o exercício. Então, obviamente, a cada 2 anos a gente tem um processo eleitoral, mas a igreja é composta de cidadãos, cristãos, cidadãos. O cidadão tem que ir às urnas e participar do processo. Não abdicar do processo é abdicar da sua própria cidadania, né? Seu papel de cidadão é abdicar disso. E é aquela história, né? A gente tem que quebrar com essa ideia de demonizar a política, não é? De marginalizar o processo político. Claro que tem os seus defeitos, sobretudo no Brasil, mas eu sou otimista, sabe? Porque a nossa democracia ela é bem recente. Ela não é Lembrando que o Brasil, para quem não sabe, foi o último país das Américas a adotar a res pública, a coisa pública. O Brasil era uma ilha monárquica cercada por um mar republicano até o final do século XIX. Não é? E quando veio a nossa república, não era uma república democrática, porque o voto não era, todo mundo sabe, do processo eletivo, do voto de cabresto e por aí vai. Lembrando que a nossa primeira eleição, mulher não votava, menor não votava, mendigo não votava, tínhamos eleição votava, indireta, o padre não votava. Não é? E aí, depois de um bom tempo, veio o Vargas, que não foi um processo também muito democrático, depois de 15 anos era Vargas, tivemos um pequeno intervalo de exercício dessa democracia, e depois vieram momentos conturbados e tal. Década de 80, em resumo da ópera aqui, quando teve a nossa eleição, ela foi indireta. Não é? E aí, na primeira eleição direta que vamos ter, é algo bem recente, aí Collor, FHC e por aí vai. Então, eu sou muito otimista com o processo democrático brasileiro, lembrando que a nossa democracia ainda não está muito amadurecida nesse ponto, e o exercício do voto é o exercício do Estado democrático. Quero pegar esse ponto, Anderson, para entrar num tema que eu considero fundamental para a nossa democracia, que é exatamente esse exercício da adequada cultura política. Primeiro, voltando àquele ponto, tem uma frase do Leandro Carnal, que eu acho que eu li uma vez num artigo dele no Estadão, que ele escreveu dizendo o seguinte, essa frase me marcou: é impossível você encontrar uma sociedade de pessoas honestas governada por corruptos, assim como é impossível você encontrar uma sociedade de corruptos governada por honestos. Eu entendo que os nossos representantes, eles são, em grande parte, reflexo da nossa cultura política. E o que eu percebo na nossa cultura política é que, em boa medida, e talvez em uma medida que talvez além do ideal, é que o que define o voto não são valores, princípios, ideais, projetos, ética no trato com a coisa pública. Raros são aqueles que pesquisam a vida de um candidato, os seus projetos, perguntam, vão pesquisar qual é o partido, quais são as ideias, quais são os valores, o que ele já fez na sua história. Normalmente, quando você encontra o processo eleitoral em muitos lugares, em especial aqui no estado do Pará, o que decide uma eleição é cesta básica, dentadura, cadeira de roda, milheiro de tijolo, R$50 no dia da eleição, promessa de emprego. E nós precisamos entender que essa cultura eleitoral e essa cultura política produz o corrupto. Porque o político que se elege nessa troca, quando chega lá, ele vai buscar tudo aquilo que ele gastou numa eleição e muito mais. Vai desviar recursos da saúde, não adianta educação. cobrar depois, porque já está pago o voto. Já foi pago. Já foi pago. Pagou na eleição, então não adianta cobrar. E aí, talvez uma indicação que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e é uma recomendação para quem está nos assistindo, que aí eu acho que não precisa ser só cristão, não. Até não cristãos, que são pessoas que são honestas, probas, éticas, ao votarem nessa eleição, precisam observar isso. E nas igrejas cristãs, tomarem cuidado com aquele candidato que chega prometendo, que chega comprando voto, que chega dando coisas para a igreja, porque na medida em que ele faz isso, certamente ele não vai ser um representante honesto e vai tratar a coisa pública de forma adequada. O que você acha sobre isso? Eu nutro a esperança, eu sou muito otimista, repito, ao contrário de alguns, sou bem otimista. Eu acredito no processo de esclarecimento do eleitor, seja cristão ou não, né? Mas eu acredito que o eleitor está muito mais contundente nesse contexto. Né? Eu nutro essa
Por N motivos, que não tem relógio aqui para explicar, mas o advento da internet, a democratização midiática, o acesso às informações está muito mais rápido. Antigamente, para você conhecer a vida do teu representante era muito difícil. Agora você vai no Google, dita o nome, você vê a quantidade de processos que ele tem. Para quem busca a reeleição, ele vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque vai saber se ele vai lá cumprir o seu papel ou não. Dá para saber a quantidade de faltas que ele tem, os projetos que ele tem. Então, hoje, o acesso às informações está muito democratizado. E isso me enche de esperança, sabe, Eduardo? Me enche de esperança mesmo. E é por isso que eu sou a favor. Eu fiquei muito emocionado, você falou, dessa posição cristã de não ser dono da verdade, de não poder. Pode tudo, não é? E aproveito essa tua fala, Eduardo. Eu estou vendo aqui a Bíblia, né? Eu acho que cabe, se você me permite rapidamente. O jovem já é rebelde por natureza, né? O jovem mora sozinho, fora de casa, só para ser rebelde, é natural. Então, enfim, comigo não foi diferente. Quando você vai participar da política, tem-se um estereótipo, né, que o jovem busca sempre aqueles partidos revolucionários por contestar o sistema e tal, né? Um dos heróis da juventude, por exemplo, Che Guevara, legal. E por que Che Guevara é o cara? Che Guevara enfrentou o sistema. Vou falar de alguém que enfrentou o sistema, alguém que enfrentou o Império Romano, né, e botou ele no chão, chamado Jesus. Por que eu vou me envergonhar disso? Não, Che Guevara, ele era o segundo homem em Cuba, depois de Fidel, então largou o ministério em Cuba para morrer nas matas da Bolívia. Era um revolucionário que nasceu na Argentina, foi para Cuba e morreu na Bolívia. Legal, então largou o poder por uma causa. Para o cristão, alguém que largou a direita do pai, largou o céu, não é? E veio revolucionar aqui. Por que isso não pode ser vendido politicamente? Não, eu sou a favor de Mahatma Gandhi, porque Gandhi propagou a paz. Quer falar de paz? De quem propagou a paz? Vamos conversar também. Eu estou dizendo isso, Eduardo, para os dois lados, né? São dois extremos. Marginalizar a política e também marginalizar o cristão na política. Não pode, não é? Se você é um cristão e quer revolução, você encontra aqui. Quer subversão, no bom sentido, também tem aqui. Então, seja qual for o seu posicionamento mais contundente ou mais retraído, você tem que se posicionar na política e cobrar do seu representante, se você quiser ser representado, por essa postura que o Eduardo falou, não é? E isso só virá, obviamente, com a verdade que ela te liberta, já dizia o nosso revolucionário maior, Jesus Cristo, não é? Então investigue, veja, cobre, não é? Porque quando você vende o seu voto por uma ajuda, por uma doação, saiba que você está colaborando com uma cultura que obviamente não é você que criou, não é? É uma herança histórica, maléfica no Brasil, mas que precisa e deve ser quebrado, e cabe a você, não é? Contribuir para essa quebra de paradigma. A democracia está aí, cristianismo e democracia, cristianismo e processo democrático eleitoral não são antagônicos, ao contrário, diria até que são irmãos siameses, não é? Enquanto não vem o arrebatamento, que façamos daqui a sede por justiça, né? Bem-aventurado quem tem sede de justiça, porque dele será o reino dos céus. E é justo que você seja um bom cristão e um cristão politizado. Não há nenhum problema em relação a isso. Muito bem, com essa fala do professor Anderson Costa, nós encerramos aqui o nosso Versão Cristã com uma mensagem muito importante. Você que está nos assistindo, você que é cristão ou não cristão, participe do processo político, exerça a sua cidadania, escolha adequadamente os seus candidatos, vote, não deixe de votar, e se você se sente chamado e vocacionado, seja candidato. Eu entendo que o ano de 2022 é estratégico para o Brasil. Nós estamos em uma grave crise civilizatória, e o futuro da nossa nação depende do seu voto. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa Versão Cristã. Muito obrigado.
Este programa é um oferecimento